Assim, quero dizer aos irmãos e às irmãs que hoje eu estou iniciando, amanhã teremos o Dr. Alexandre, segunda-feira o Ivonzir, terça-feira o pastor Nerivan, quarta-feira o pastor Diogo, quinta-feira o pastor Edson Ercal, tesoureiro da casa, sexta-feira o órgão e no sábado o pastor Rubens Lessa vai encerrar essa nossa semana de mordomia. Faça planos para estar presente todos os dias. Queria lembrar também a todos que não esqueçam de mudar o horário, viu gente? Senão vocês vão chegar aqui amanhã às 7h30 e ainda é 6h30. Atrase uma hora, logo depois do pôr do sol, atrase uma hora para ficarem com os relógios, principalmente da cozinha, da sala, que a gente esquece, né? Para que a gente entre no normal. Eu não tenho a pretensão de ensinar nenhum de vocês aqui nesta manhã algo que só se discerne espiritualmente. Por isso, eu vou pedir a todos que mantenham uma atitude de reverência, curvem as suas frontes e vamos suplicar que o Espírito Santo nos conduza e nos ilumine para entendermos o tema desta manhã. Por ele. Querido Pai, esta semana pode ser um diferencial na nossa vida espiritual. Pode ser um momento onde muitas coisas positivas acontecerão na vida de todos nós. Mas, Senhor, nós não temos condições de falar de coisas espirituais sendo carnais. Por isso que suplicamos humildemente que o Teu Santo e bom Espírito, o único capaz de nos fazer entender as coisas que eu tenho de Ti, esteja presente como pregador, como congregação, para que o tema desta manhã seja entendido por cada um de nós e coloque no coração de cada um de nós também o desejo de praticar em nossas vidas. Isso nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Princípios de mordomia. O que é mordomia? A expressão mordomia, ela sofreu ao longo dos anos uma deturpação do seu verdadeiro significado. Vocês estão vendo aí um cachorrinho folgado, né? Esse cachorrinho está roubando o lugar dos pinguinhos debaixo da mãe. Essa expressão, esse vocábulo, essa palavra mordomia, ela ganhou com o tempo essa ideia de alguém folgado, né? Alguém que leva vantagens pessoais, aquele que usufrui de regalias e favores que não são merecidos. Normalmente, quando a gente fala de mordomia, o primeiro personagem que vem à mente da gente são os políticos, né? O político desfruta de mordomia. Depois vem os funcionários públicos. Depois os fiscais. E é interessante, eu tenho um amigo, esse meu amigo dizia para mim o seguinte, Marco, se chama que pai pobre é destino, de sogro pobre é burrice. Eu não vou casar com a mulher que eu gosto, eu vou casar com o meu sogro. Quero ter um sogro rico. Olha, bom, que te assusta, faça o que eles quiserem. E para aqueles mais novos, vocês que nasceram depois de 1994, vocês não têm ideia de como que era viver num país inflacionário. Eu já convivi com cruzeiro, novo cruzeiro, cruzado, novo cruzeiro,
supermercado novo que está lá, ali era um magazine, e a minha esposa pediu que eu fosse comprar um vidro de azeitona. Ela queria preparar alguma coisa, aí eu cheguei lá para comprar o vidro de azeitona, passei perto da seção de roupas, tinha uma calça que o pessoal esqueceu de remarcar que estava mais barato que o vidro de azeitona. A calça finíssima. O que eu fiz? Eu peguei e comprei a calça. E vocês vejam como que a coisa não era real, Tiago. Uma calça estava custando mais barato que um vidro de azeitona. E esse meu amigo acabou casando com um sogro rico, entre aspas. Mas quando veio real, a coisa ficou dentro da realidade. O sogro que parecia rico estava devendo horrores. O patrimônio dele era só aparência, não era real. Outra ideia que nós temos de mordomia é aquela ideia que vem dos romances, dos livros e dos filmes policiais. Normalmente quem é o culpado? O mordomo. Agora, biblicamente não é assim. Biblicamente nós temos que entender o significado dessa palavra. Ela no original está em grego, oikonomos. Oikon significa casa, nomos significa governo. Mas o que o oikonomos tem a ver com mordomia? Oikonomos foi traduzido para o latim como majordomos. Onde vem a palavra mordomo? Major, o maior, domus, da casa. Maior, principal, aquele que está em igualdade, quase que igualdade com o seu patrão, que administra uma casa, administra algo, administra uma fazenda e se beneficia dessa administração. Exemplos de ilustres mordomos na Bíblia: Eliezer, ou Eliezer, se você usar a expressão original. Ele foi o mordomo de quem? Abraão. Ele era tão importante na família de Abraão, como servo de Abraão, que Abraão cogitou torná-lo herdeiro. E Deus disse: não, você vai ter um filho. E quando foi para escolher uma filha para o seu filho Isaac, quem que Abraão mandou? Deus. Ele recomendou o mais importante de todos. Isso é um personagem extraordinário da Bíblia. Outro personagem que também demonstra o princípio da mordomia foi José. José, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores mordomos da Bíblia. Tudo o que ele fazia ia bem. Primeiro ele se tornou mordomo na casa de Potifar. E a casa de Potifar prosperou. Depois ele se tornou mordomo do Egito. E o Egito se tornou o país mais rico da época, da história. Foi no período da mordomia de José. Quero mostrar para vocês aqui o símbolo da mordomia cristã. Por que a mordomia cristã tem esse símbolo? Porque ela destaca dois focos da vida cristã. Que nós temos metade a coroa de espinho e a outra metade a coroa da vitória. Na coroa de espinho existe a identificação de Cristo com cada um de nós no Calvário. Jesus é o nosso Salvador. Na coroa da vitória existe o senhorio de Jesus no céu e na terra. Então, ser mordomo, viver o princípio de mordomia, é aceitar Jesus como nosso Salvador e o nosso... Aceitar Jesus como nosso Salvador é fácil. Agora, viver a experiência de Jesus como nosso Senhor não é tão fácil.
Isso se chama o processo da santificação. Não basta você aceitar Jesus como seu Salvador. Automaticamente você tem que aceitá-lo como Senhor da sua vida. Então, a Igreja Adventista, ela tem essa definição de mordomia cristã. Mordomia cristã é a administração da vida orientada pela visão de Deus. Eu tenho uma vida, você tem uma vida. Como que eu administro a minha vida? Como você administra a sua vida? Pela maneira como você pensa? Pela maneira como os homens te orientam, Deus? Ou pela visão de Deus? Qual que é a melhor alternativa? Então, nós, adventistas, cremos que a melhor alternativa para a nossa vida ser administrada é através da visão de Deus. Como Deus pensa, como Deus quer. E o resultado, gente, quando a gente administra a nossa vida de acordo com a visão de Deus, é bem-estar, é uma vida equilibrada, é felicidade. Agora, o que melhor exemplificou a mordomia cristã nesse planeta foi ele, Jesus. Olha o princípio de mordomia que ele tinha. Abra sua Bíblia em São João, Evangelho de São João, capítulo 6, e acompanhe comigo a leitura do versículo 38. Vejam que princípio de mordomia que Jesus tinha. Acharam? Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 38. Vejam a declaração do nosso próprio Jesus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade de quem? Ele veio aqui para fazer a vontade dele? A vida de Jesus foi administrada pela vontade de quem? Do Pai. No livro Ciência do Bom Viver, Ellen White, usando o dom do Espírito de Profecia, ela descreve esse versículo e esclarece a vida de Jesus da seguinte forma. Olhem como que Jesus vivia. Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Então, Jesus nunca fez planos para si. Quanto tempo ele viveu aqui na terra? Quanto? Nunca ele fez plano para si mesmo. Olha o que ele diz aí. Aceitou os planos de Deus a seu respeito. Ele não fez planos para si e aceitou os planos de Deus a seu respeito. E dia após dia, o Pai nos fazia conhecer. Mas que bonito. Não fez plano para si, aceitou os planos de Deus e diariamente o Pai dizia para Jesus o que ele queria, como ele queria que ele vivesse. Aí surge uma pergunta: muito bem, irmãos, mas Jesus era Deus feito homem. Como é que eu posso saber os planos de Deus para a minha vida? Como você pode saber os planos de Deus para a sua vida? Mas isso é simples. Isso é muito simples. Através da palavra de Deus, a Bíblia. Gente, a Bíblia serve para todos, em todos os tempos, em todo lugar. A Bíblia é a principal fonte da revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Aqui nas Sagradas Escrituras, gente, tem orientação para tudo na vida. Orientação de como adorar, orientação para a família, orientação para os negócios, orientação social, orientação financeira, orientação de saúde. Mulheres, sabia que tem
que está na Bíblia? A Bíblia ensina como fazer manteiga. Escrever pandeira nata, suja manteiga. E outras coisas mais. A Bíblia é extraordinária. No entanto, a Bíblia é uma fonte de revelação de Deus para todos. Aí você diz, mas já tem coisa que é pessoal. Muito bem. Deus não deixou a gente sem essa orientação pessoal. Quem é que ensina para nós pessoalmente os grandes princípios da Bíblia? Qual a função do Espírito Santo? É o quê? Ensinar, revelar, conduzir, guiar pessoalmente, individualmente, cada um a fazer a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus para a minha vida numa área não é a mesma para você. Existe vontade de Deus que é igual para todos. Qual é o dia que Ele quer que todo mundo tenha como o dia da adoração? Para todo mundo. Mas tem situação que serve para mim. Que eu vou me casar. Quando eu fui casar, eu pedi uma votação de Deus. Eu agora está com um mesinho aqui, estava aqui aquela hora. Recebe uma proposta, saio daqui, não saio daqui, mudo ou não mudo? Mudar de igreja, mudo ou não mudo de igreja, aceito um cargo, gente, vou ter mais filhos, não vou ter menos filhos, o que eu faço com o dinheiro, namoro esse, namoro, tem muita coisa que é pessoal. Aí você pede para o Espírito Santo, o Espírito Santo conduz a gente a entender aquilo que está na Bíblia. Existem coisas que o Espírito Santo mostra claramente qual é a vontade de Deus na Bíblia, e tem coisas que Deus, o Espírito Santo, leva a gente conduzido pela circunstância. Deus vai abrindo as portas, vai abrindo as portas. Faculdade eu vou fazer, vai abrindo as portas, abrindo as portas. É assim que funciona. Assim que funciona. Olhem o que o Espírito de Profecia escreve sobre quem usa essas duas fontes. Ela diz o seguinte no livro Desejar Todas as Nações, na página 280 e 281. Não há limite à utilidade da pessoa que, ponto de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo na alma. Não há limite para aquele que se dispõe a se dirigir por ele. Sua vida é limitada, a minha vida é limitada, porque nós queremos. Eu falo. O que a gente quer. Porque se nós fizermos realmente uma entrega completa e tomarmos uma decisão de ser dirigidos pela vontade de Deus na nossa vida, através da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, não há limite. E eu vou mostrar para vocês como realmente não há limite. Pessoas que tiveram essa coragem e mudaram o mundo. Conhecem esse personagem aí? Chama-se John Wycliffe. Ele é chamado de a estrela da manhã da Record. No período de maior trevas da história deste mundo, Mara, ele brilhou. Por isso que ele é chamado, inclusive pelo Espírito de Profecia, de a estrela da manhã. Gente, ele enfrentou a corrupção religiosa de Roma. Ele levou Alessandro, Cristo para os pobres, que antes Cristo só ficava para os ricos. E sabe mais, Lazinha? A Bíblia só existia em hebraico, em grego e em latim. Ele foi o primeiro que traduziu, Santana, a Bíblia para o inglês. Aqui é um quadro famoso, a igreja, a religião corrupta, odiava tanto Wycliffe, quando ele estava no leito da morte, eles foram lá para ver se realmente Wycliffe ia morrer. E aí o Wycliffe está levantando e está dizendo, profetizando, eu vou levantar dessa cama e
40 anos depois da sua morte, desenterraram os ossos dele, queimaram e jogaram no rio como herança. White deixou discípulos, e entre os discípulos, John Huss. Sabe por que nós estamos aqui reunidos hoje em liberdade de consciência, de culto? Quem começou, Beto, foi esse daí. Sabe quanto custou para John Huss deixar esse legado para nós? Fogueira, Lazinha. Fogueira, irmã Sueli. Fogueira, Débora. Ele morreu, Débora, para que você tivesse a liberdade de ter a vida e estar aqui adorando a Deus com a sua própria consciência. Ele foi um seguidor de White. Veja que White, mesmo depois da morte, continuou influenciando. E John Huss foi o pai dos hussitas e dos hugonotes. Os hussitas que viviam na Boemia e os hugonotes que viviam na França e que foram o alicerce do movimento protestante. White e John Huss continuaram influenciando e influenciaram esse homem aqui. Martinho Lutero. Gente, esse homem é extraordinário. O título dele é O Monte que Abalou o Mundo. Nas caminhas dele não abre, eu não acho. E a irmã White fala sobre esse homem no livro Grande Conflito da seguinte forma: foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e o esclarecimento do mundo. Esse homem foi instrumento de Deus para mudar a igreja e o mundo. Ele, como instrumento de Deus, propiciou a reforma e a renascença. Hélio Gábalo, que é professor, sabe muito bem disso. Esse homem foi extraordinário. Ele também foi influenciado por Huss, foi influenciado por White. E influenciou esse homem aqui, John Wesley. Um dos 19 filhos de Anna Wesley. 19. A mãe de John Wesley, quando ia orar, punha um lençol em cima e se cobria para ter um momento de privacidade. E orava pelos 19 filhos. John Wesley foi o instrumento de Deus para mudar a igreja protestante que estava morrendo. Aí vocês estão vendo ele pregando nas praças públicas. Sabe por quê? Porque impediram ele, sob ameaça de morte, de pregar nas igrejas. E nós, adventistas do sétimo dia, devemos muito a Wesley, porque ele é o pai do metodismo. E Wesley engrandeceu a lei de Deus. Quando nos chamamos de legalista, contem a experiência do Wesley. Porque as igrejas protestantes são seguidoras de Wesley e essas engrandeceu a lei. Finalmente, eu quero mostrar para vocês um outro personagem extraordinário. Tiago White. Tiago White, gente, ele é mais conhecido como o marido de Ellen White. Esse é um grande erro da igreja. Esse homem, ele morreu precocemente por se doar a igreja. João Batista, esse homem morreu precocemente porque ele se doou para a igreja. Ele deixava até comer para que a igreja pudesse circular a verdade. Ele que organizou as doutrinas da igreja. Ele que organizou as instituições da igreja. E ele que organizou uma coisa chamada Casa Publicadora. E por causa dele teve uma quinta-feira que é a maior do mundo. Esse homem, ele foi descendente de um dos White que vieram do Mayflower, aquele navio que fugiu lá de Piedmont para vir para os Estados Unidos, para a América do Norte, constituir um novo país. O que essas pessoas têm em comum? Todas essas pessoas experimentaram, viveram o princípio de mordomia nas suas
Você tem uma escritura na sua casa, achando que você é dono da sua casa. Quando você morreu, você leva a casa para você? Leva o carro? O dinheiro que você acha que você economiza no banco, quando você morre, põe lá no caixão, você dá para você gastar no banco. Você não levou nada, tudo que nós temos aqui é emprestado. Deus é o Senhor de tudo. E essa é a primeira coisa que eu e você temos que reconhecer, que eles reconheceram. Eles não viviam para si, eles viviam para fazer a vontade de Deus. Outra coisa que eles aprenderam, que viver é sacrificar-se, entregar-se para Deus. Paulo fala em Romanos que essa é o verdadeiro culto, entregar-se como sacrifício vivo para Deus. E o que Deus vai nos ensinar? O que Ele vai conduzir na nossa vida? Primeiro tempo. Tempo é uma coisa que a gente não entende direito, não percebe, mas quando ele passa, ele não volta mais. Passou o tempo e não volta mais. A expressão mais triste que a gente ouve é: fulano está perdendo. O Espírito de Profecia diz que aqueles que perdem tempo e se preparar agora para a crise final, mesmo sendo pessoas sinceras, vão sofrer sobre pressão e sobre opressão, vão ter que aprender em dificuldade aquilo que podiam ter aprendido de forma mais tranquila. Por quê? Perdeu tempo. Outra coisa que Deus controla, quer controlar na nossa vida, são os dons e talentos. Talento é a capacidade genética, é aquilo que você nasce. Dons é aquilo que você recebe de forma sobrenatural do Espírito Santo, ou aquilo que você transforma em ministério. Por exemplo, você nasce com uma bela voz, isso é um talento natural. Agora, o Espírito Santo pode usar você, esse talento natural seu, transformar ele num dom no ministério da música. Em vez de você cantar músicas que não são músicas para louvar a Deus, Ele usa você para louvar a Deus. E você, ao se converter, você pode... eu nunca preguei na vida, nunca ensinei. O Espírito Santo dá essa capacidade para você e você passa a fazer isso. Amanhã nós temos a Expo Saúde. Aqui muitas pessoas não estão envolvidas usando os seus dons e talentos. Sueli, é daqui, né, Sueli? Perfeito. Outros estão aqui na organização, né? Outras irmãs aqui que trabalham no setor aí que nós vamos fazer, vou contar aqui, desbravadores, todo mundo usando os seus dons e talentos para a edificação da igreja, para que a igreja cresça no conhecimento até chegar à estatura madura. Outra coisa, o meu corpo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. E o lugar santíssimo, Alessandro, do templo é aqui. Amém? O templo e o lugar santíssimo onde Deus se manifestava. É aqui que o Espírito Santo conversa comigo e com você. Agora, isso aqui cheio, isso aqui está bem? O sangue obstruído, isso aqui está bem? A falta de exercício, isso aqui está bem? O cansaço exagerado, isso aqui está bem? Temos que cuidar disso aqui, Dalberto. Para cuidar disso aqui, tem que cuidar do corpo. Eu estou com o pé doendo. Começou a doer o pé. Eu estou pregando aqui, mas a dor está incomodando. Eu serve para dar. Fazendo eu lembrar aqui da pregação dos ensinos e se incomodando com a dor aqui. Se não tivesse doendo, estava mais fácil. Nosso corpo é o templo do Espírito. Nós temos que aprender a cuidar. Durante a semana, amanhã, aliás, nós vamos receber dicas preciosas, né? E finalmente, com relação aos tesouros, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi
Vocês entenderam? Ficou bravo. Não podemos dar mais do que Deus já deu. Ou seja, ninguém dá o que não. Por isso que Jesus disse, mais bem-aventurado é dar. Se você precisa receber, meu irmão, minha irmã, é porque você não tem. Se você pode dar, louve a Deus, é porque você tem. E quem é que deu para você? Deus. Nós vamos aprender isso. Ele vai também. Agora, o grande propósito dessa semana da mordomia é as 40 madrugadas com Jesus. 40 é um número muito significativo na Bíblia. E os psicólogos dizem que 40 dias é o tempo suficiente para você criar um hábito ou mudar um hábito. Se você conseguir repetir 40 dias, você cria um hábito. E se você repetir 40 dias, você também cria um hábito ruim. 40 dias. Qual a proposta dessa apostila? 40 madrugadas com Jesus. 40 madrugadas com Jesus. São duas apostilas. Vou colocar aqui para vocês. Duas apostilas ao preço de R$10. Uma são 40 temas. Nós vamos recordar as doutrinas da igreja e outra para você ler a respeito da permanência em Jesus. São orientações de como permanecer. É como casamento. O que é mais difícil? Casar ou permanecer casado? Não. O que é mais difícil? Batizar ou permanecer batizado? Isso que a igreja está querendo dizer. Não é fácil permanecer em Cristo. A igreja está fazendo essa proposta para orientar, né? Então como é que a gente faz? 40 madrugadas. Você começa, aproveita que o horário vai avisar, você acorda pelo menos meia hora antes, canta um hino silencioso. Vai cantar alto, você acorda vizinho, viu? Nem por alto. Canta um silencioso, põe a CD ali alguma coisa, canta. Quem canta os males, canta. Isso vai ajudar você a acordar, vai abrir a sua mente. Depois que você fez o seu canto silencioso, faça uma oração. Oração de perdão. Peça perdão. E nós temos que pedir perdão a Deus também. Se você não tem que pedir perdão a Deus, você caiu no céu por você tem que se transladar. Porque a gente pega por pensamentos, sentimentos, omissão, uma certa coisa. Também peça a Deus capacidade de perdoar os outros. Porque é difícil perdoar os outros. Eu não tenho essa dificuldade. Não sei se vocês têm. Eu tenho. Então você tem que pedir a Deus perdão pelos seus erros e capacidade de perdoar aqueles que não têm. Depois que fizer essa oração de perdão, peça sabedoria a Deus e leia a apostila do dia. Leia os textos bíblicos que ali está na apostila. E depois de você ler, você finaliza orando por 5 pessoas. Você não pode resolver o problema da humanidade. Mas você pode ser um instrumento para ajudar 5 pessoas. Escolha 5 pessoas para você orar por ela durante 40 dias. Mas faça o seguinte: vá até ela e diga: Gilmar, estou fazendo 40 madrugadas e vou orar por você nesses 40 madrugadas. Escolha um parente, um amigo, uma amiga, um vizinho, uma vizinha, uma colega, um colega, uma colega. Quem você quiser, escolha 5 pessoas e fale para ela. Quando começar a Semana Santa, nós já terminamos as 40 madrugadas. Você orou por ela 40 dias. Aí vai ter a programação muito boa
pastor Anderson vai fazer uma programação aqui muito boa da Semana Santa. E vai ter uma continuidade aos domingos de evangelismo. Olha, programação nota 10. Aí você convida essas pessoas para vir. Agora, imagine você, Lucas, se eu digo que eu orei por você 40 dias, 40 madrugadas, se eu convidar você para vir à igreja, fica difícil dizer não? Puxa, o cara orou por mim 40 madrugadas, eu vou dizer não para ele. Então, por isso que é importante você falar. Aí ele vem na Semana Santa. E daí deixa o resto do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar. Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: eu e você vivemos nessa situação. E os que você vai orar também vivem essa situação. Nós estamos no meio de um grande conflito. De um lado, os anjos caídos querem nos puxar para uma direção. E do outro lado, o Espírito Santo, os anjos de Deus querem nos puxar para outra direção. E a pessoa que você vai orar também está vivendo esse conflito aí. Pode ser que para essas pessoas e para você, para mim, seja um momento crucial essas 40 madrugadas. Porque o resultado que a igreja quer obter com essa semana de mordomia e as 40 madrugadas é isso. Olha que semana. Viver a experiência de receber Cristo e permanecer nele. Essa é a grande necessidade da igreja. A igreja não precisa mais de show, não precisa mais de programação, de eventos, de coisa. Já tem demais. A igreja precisa hoje de uma entrega, comunhão com Jesus. Jesus está lá no livro do Apocalipse dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, se alguém abrir a porta, está na hora da gente começar a abrir a porta do nosso coração. O Fábio vai estar lá na saída. Todos aqueles, cada família pode adquirir um e usa, né? Precisa ali na saída, converse com o Fábio, pode levar, depois se vocês acertam, não tem problema, para a edificação da igreja. E amanhã todo mundo à noite aqui dentro para ter a oportunidade da programação, e vai ser uma programação de alto nível. Que Deus nos abençoe e durante esta semana nós possamos entender a verdadeira mordomia cristã, que não é só uma questão de dinheiro, e muito mais, é uma questão de entrega. Vamos então cantar o hino final. Quem está com isso mesmo? Chato. Vamos anunciar aqui já, número que é? 249. Vamos cantar o número 249.
não vou hoje cumprimentar vocês à porta, porque hoje o Warren está comemorando aniversário. Cadê o Warren? Então o Warren vai lá à porta hoje e vai receber de vocês o cumprimento pelo aniversário dele. Oremos. Querido Pai, nós te damos graças pela oportunidade de iniciarmos esta semana, onde aprenderemos o princípio da mordomia, que é a entrega da nossa vontade para que os teus planos sejam realizados na nossa vida. Queremos ser instrumentos teus, Pai, instrumentos como personagens como Ike, como Wesley, como Hus, como Lutero, como o pastor Tiago White e tantos outros que viveram essa experiência e se tornaram uma bênção para a humanidade. Traz-nos todos os dias, querido Pai, abençoa-nos nessa semana e crie em nós o hábito de procurar-te todas as madrugadas e fica conosco no restante deste dia, nos acompanhando também na entrega dos folhetos hoje à tarde. Nós o pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Permaneça em